Fala pessoal, hoje eu vos trago uma questão da EPICAR, questão de 2021. Mas antes disso, pausa o vídeo, tente responder essa questão e depois venha conferir essa resolução aqui comigo. Bom, vamos lá. Considere os números A e B, tais que A é igual a 2 elevado a 1001, mais 4 elevado a 501, menos 256 elevado a 125. E o B é igual a tudo isso daqui. Bom, se C é igual a 5AB, tudo isso elevado a 1 sobre 2, então C é igual a quanto? Bom, vamos começar assim. Observem aqui que no A, o 4 elevado a 501 e o menos 256 elevado a 125, eles podem ser escritos, na base 2. Ou seja, eu posso colocar aqui o 4 elevado a 501 como sendo 2 ao quadrado, que é o próprio 4, tudo bem? Isso aqui é elevado a 501. Assim como o 256 ali, posso reescrever ele como sendo 2 elevado a 8, certo? Isso aqui está elevado a 125, né? Tudo bem? Agora, quando eu for resolver isso daqui, ou seja, eu tenho aqui potência de potência, então eu tenho que multiplicar, né, os expoentes. E aqui a mesma coisa, 8 vezes o 125. Bom, nessa parte aqui vai ficar o seguinte, eu tenho 2 vezes 501, então aqui vai ficar 2 elevado a 1002, certo? Menos o 8 vezes 125 aqui, então essa parte aqui vai ficar 2 elevado a 8 vezes 100 dá 800, e 8 vezes 25 dá 200, né? Então 800 com 200 é igual a 1000. Então ficamos com menos 2 elevado a 1000. E eu vou só repetir aqui o início ali que era 2 elevado a 1001. Tudo bem? Agora, observe o seguinte, nesses três termos aqui que surgiu, eu tenho algo em comum. Percebam que tanto no 2 elevado a 1001, quanto no 2 elevado a 1002 e no menos 2 elevado a 1000, ambos aparecem aqui, né, o 2 elevado a 1000. Como assim? Bom, o 2 elevado a 1001, eu posso reescrever ele como sendo 2 elevado a 1000, tudo bem? Que multiplica o 2 elevado a 1. Né? Quando eu fosse resolver isso daqui, voltaria a ser 2 elevado a 1001. Assim como eu também posso fazer a mesma coisa nesse outro termo aqui. O 2 elevado a 1002, eu posso reescrever como sendo 2 elevado a 1000, tudo bem? Vezes 2 elevado a 2, certo? E o último aqui eu vou deixar do jeito que está, 2 elevado a 1000. Tudo bem? Menos 2 elevado a 1000 no caso. Agora, observem aqui o seguinte, né? Observem que apareceu aqui, tanto o 2 elevado a 1000 no primeiro termo, certo? Eu tenho o 2 elevado a 1000 no segundo termo, e eu tenho o 2 elevado a 1000 nesse último termo aqui, Tudo bem? Então, o que eu irei fazer? Irei pôr esse termo aqui em evidência. Então, o nosso A aqui, ele será igual ao seguinte, Vou pôr o 2 elevado a 1000 em evidência, certo? Agora, quem não foi para a evidência nesse primeiro termo? O 2. Então, coloquei aqui o 2. Quem não foi para a evidência no segundo termo? O 2 ao quadrado, ou seja, o 4. Tudo bem? Então, mais 4. E aqui, quem não foi para a evidência? Se o 2 elevado a 1000 foi para a evidência, quem ficou aqui foi 1, né? Então, menos 1. Observem que, se eu faço o processo inverso aqui, voltaria a ser tudo que era antes. Por exemplo, 2 elevado a 1000 vezes 2 voltaria a ser 2 elevado a 1001. 2 elevado a 1000 vezes o 4, lembre que o 4 é 2 elevado ao quadrado, né? Então voltaria a ser 2 elevado a 1002. E 2 elevado a 1000 vezes menos 1 voltaria a ser menos 2 elevado a 1000. Tudo bem? Então nosso A ficou desse jeito aqui. Aí o que é que eu irei fazer aqui agora? Só resolver essa parte que está dentro do parênteses. Então eu tenho que nosso A vai ser igual a 2 elevado a 1000, certo? Vezes 2 mais 4 é 6 e 6 menos 1 é 5, né? Então ficou isso daqui, 2 elevado a 1000 vezes 5. Então esse daqui é o nosso A, certo? Agora vamos aqui para o nosso B. O nosso B aqui seria o seguinte, eu tenho 8 elevado a 0,6666, enfim, é uma dízima periódica, né? Então vamos logo resolver essa partezinha aqui, Como é que resolve uma dízima periódica? Bom, iremos pegar todos os números até o final do período, ou seja, o final do período é o próprio 6, que o 6 aqui fica se repetindo, então ele é o período. Iremos pegar todos os números aqui até o final do período, então peguei aqui o 6, certo? E vou subtrair por todos os números que vierem antes do período. Como antes do período aqui é só o 0, então ficaria 6 menos 0, que é o próprio 6, tudo bem? Aí no nosso denominador, iria ficar o seguinte, eu iria pegar e colocar um 9 para cada algarismo do nosso período. Como o nosso período tem apenas um único algarismo, eu irei colocar apenas um único número 9 aqui, certo? E acabou. Ficou 6 sobre 9. Então, essa dízima periódica aqui equivale à fração 6 sobre 9. Tudo bem? Agora, simplificando aqui por 3, né, em cima e embaixo, eu tenho que 6 por 3 é igual a 2 e 9 por 3 é igual a 3. Tudo bem?
Então, aqui, ó, esse 8 é elevado a 0,666, na verdade, 8 elevado a 2 terços, tudo bem? Então, eu já irei colocar aqui o nosso B, ó, né, começa por sendo 8 elevado a 2 sobre 3, tudo bem? Aí tem mais quanto aqui, ó, vamos lá. Eu tenho 0,25, certo? Que é a mesma coisa que R$1 dividido para 4 pessoas, né? Então, é 1/4 elevado a menos 3 sobre 2. Agora, observem que tem outra propriedade de potenciação que diz o seguinte, ó, quando eu tenho um termo, vou até colocar ela aqui, tá? Rapidinho. Quando eu tenho um termo dividido por outro, e esse termo aqui está elevado a um expoente negativo, basta que eu inverta essa base, ou seja, a base era A sobre B, passaria a ser, ó, B sobre A, e o expoente, que era menos N, passaria a ser N, ou seja, ficaria positivo, tudo bem? Então é isso que eu irei fazer aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, 0,25, que falamos que era a mesma coisa que 1/4. Então eu tinha 1 sobre 4, certo? E esse expoente aqui, ó, para ele ficar positivo, né, basta que eu inverta essa base. Então esse 1 sobre 4 vai ficar 4 sobre 1, que é o próprio 4, né? E o expoente que era menos 3 sobre 2 passaria a ser 3 sobre 2. Tudo bem? E agora temos uma potência, né, com expoente fracionário. Quando temos isso daqui, né, eu posso transformar isso aqui facilmente em uma raiz. Agora percebam que eu vou pegar essa parte aqui, tá? Iremos transformar em uma raiz. Vamos colocar aqui do lado, né, só para a gente fazer. Tudo bem? Ó, como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho 4 elevado a 3 sobre 2. Certo? Aí a nossa propriedade fala que essa potência aqui, fracionária, para transformar em uma raiz, a nossa base aqui no caso, né, ele passa a ser o radicano da nossa raiz. Então o 4 ele permanece aqui dentro da raiz. Tudo bem? E o 2, que era denominador do expoente fracionário, passa a ser o índice da raiz. Então virou raiz quadrada. Certo? E o 3 passa a ser o expoente do nosso radicano. Então o 4 fica elevado a 3. Tudo bem? Agora eu tenho raiz quadrada de 4 elevado a 3. Só que 4 elevado a 3 é igual a 64, né? Então eu tenho raiz quadrada de 64. Tudo bem? E a raiz quadrada de 64, isso aqui é igual a 8. Certo? Então aqui, ó, nosso segundo termo aqui, ó, tudo isso foi igual a 8. Tudo bem? Agora vamos para esse terceiro termo aqui. Deixa eu só apagar essa partezinha aqui, né, para não atrapalhar aqui a gente. Aí deixa eu só repetir aqui, né, o 8 que tínhamos colocado. Tudo bem? Agora, eu tenho menos 0,5, né, tudo isso elevado a menos a raiz de 9. Bom, raiz quadrada de 9 é 3, né? Então isso daqui é igual a 3. Então ficamos com menos 0,5 menos 3. Só lembrando que o 0,5, né, é a mesma coisa que R$1 para duas pessoas, né? Que é 50 centavos. Seria 1 sobre 2. Então eu tenho aqui, na verdade, 1 sobre 2 tá elevado a um expoente que é negativo, né? Seria o menos 3. Só que lembra, se eu inverter aqui a base, o expoente fica positivo. Então, invertendo aqui, eu iria ficar 2 sobre 1, né? Que é o próprio 2. Tudo bem? Aí, na verdade, teríamos isso daqui, ó. Vou até colocar aqui mesmo e depois a gente apaga. Tudo bem? Eu teria 2, certo? Elevado ao 3 positivo, né? Só que 2 elevado a 3 é igual a 8. Tudo bem? Então, aqui, ó, na verdade, vai ficar menos o 8, né? Que tudo isso aqui vai dar 8, certo? Então, aqui ficaria menos 8. Agora, no finalzinho aqui, ó, eu tenho 9 elevado a 0,5. Bom, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, na verdade, eu tenho aqui 9 elevado a 1 sobre 2. E, como já vimos, né, elevado a um expoente fracionário, a gente vai transformar isso aqui em uma raiz. O 9 fica dentro da raiz, certo? O índice dela passa a ser esse denominador, ou seja, vai ser uma raiz quadrada. E o 1 vai ser expoente do nosso 9. Só que 9 elevado a 1 é o próprio 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3, né? Então, isso daqui, ó, é igual a 3. Vamos apagar aqui e colocar aqui embaixo, tá? Então, aqui ficou mais 3. Tudo bem? Então, o nosso numerador está todo aqui, ó, certo? Agora, tudo isso daqui sobre... Percebam que eu tenho aqui uma fração, tá? E um expoente negativo. Ou seja, se eu inverter essa fração, esse expoente vai ficar positivo. Então, o numerador passa para o denominador, certo? E o denominador sobe, né? Obviamente. Então, já que esse termo aqui vai ficar em cima, esse termo aqui dividido por 1 é igual a ele mesmo, certo? E o nosso expoente ficou positivo. Tudo bem? Aqui ficou mais 0,5, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tudo bem? Bom, agora vamos imaginar o seguinte, ó. Lembra que esse termo aqui de baixo, né, tá em cima agora, né? Ou melhor, ele tá sozinho aqui, né? É só ele. Bom, eu tenho aqui que menos
esse termo aqui dentro do parênteses elevado a zero, né? Todo termo elevado a zero é igual a 1, exceto o próprio zero, né? Que seria uma indeterminação matemática. Mas aqui seria igual a 1. Então eu tenho tudo isso daqui menos 1, né? Menos 1, certo? Ou seja, eu tenho 2 vezes 0,2 elevado a menos 2. Vamos lá. 0,2 é 20 centavos, né? Então é a mesma coisa que 1 dividido para 5 pessoas. R$1 para 5 pessoas. Daí é 20 centavos para cada um. Tudo bem? Então aqui, ó, esse termo aqui, ó, é a mesma coisa que 1 sobre 5, certo? Isso daqui está elevado a um expoente negativo. Só lembrando, né? Elevado a um expoente negativo, a gente inverte a base e o expoente fica positivo. Então isso daqui, né, ficaria 5 sobre 1, que é o próprio 5, e o 2 ficaria positivo. Então 5 é elevado a 2. E 5 elevado a 2, isso daqui, né, é igual a 25, né? É 5 ao quadrado, certo? Então aqui ficou 2 vezes o 25. E 2 vezes 25 é 50, certo? Então, só recapitulando, aqui ficou 50 menos esse termo aqui, né? Que está elevado a zero, que a gente concluiu que era 1. Então, menos 1. Então, isso aqui vai dar 49, certo? Dentro dos colchetes aqui, né? Deu 49. E tudo isso estava elevado a 1 sobre 2. Ou seja, é elevado a um expoente fracionário. E a gente sabe como é que vai ficar isso daqui, né? Isso aqui vai virar uma raiz. Eu vou até colocar aqui mesmo, tá? Vai virar uma raiz de 49 elevado a 1, que é o próprio 49, certo? Então ficou raiz quadrada de 49, que isso aqui é igual a 7. Tudo bem? Então todo esse nosso denominador aqui, ó, foi igual a 7 no final. Então isso daqui é igual a 7. Tudo bem? Agora temos o seguinte, ó, vamos resolver essa parte do nosso numerador aqui. Ó. Eu tenho 8 elevado a 2 sobre 3, mais 8, menos 8, mais 3. O mais 8 aqui, ó, menos 8, isso daqui, né, vai se anular. Então, vai dar zero. Tudo bem? Ficamos só com 8 elevado a 2 sobre 3. Porém, esse 8 elevado a 2 sobre 3, vamos lá. 8 elevado a um expoente fracionário, né? Então, isso aqui, ó, vai ficar a raiz quadrada, ou melhor, né, desculpa, raiz cúbica, né, que o nosso denominador aqui é o 3, né? Então, vai ficar a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Só que 8 elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 64. Tudo bem? Então, na verdade, vou até apagar aqui logo. Eu vou ter a raiz cúbica de 64. Tudo bem? Isso aqui mais 3. Tudo isso sobre 7. Certo? Agora, a raiz cúbica de 64, ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, né, é igual a 64. É o próprio 4. Tudo bem? Pois 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64. Então 4 mais 3 aqui, certo? Sobre 7. Ou seja, eu fiquei com 4 mais 3 é 7, né? E 7 dividido por 7, isso aqui vai ser igual a 1. Tudo bem? Então o nosso B aqui, ó, todo ele resultou em 1 no final. É triste, mas é a realidade. Bom, por que eu fiz isso tudo aqui? Ó? Porque dá pra gente revisar muitas propriedades aqui, né? De potenciação, de radiciação, enfim. E dá para fazer uma revisão geral, certo? Bom, então, para concluir aqui, né, a gente concluiu que o nosso B aqui, né, era igual a 1. Então, a gente tem isso aqui como resultado. A igual a 2 elevado a 1000 vezes 5 e B igual a 1. Agora, vamos ver o que, é que a questão queria, né? A questão queria que colocássemos aqui, ó, apenas o C, né, que era igual a 5 vezes o valor de A, só que A é 2 elevado a 1000 vezes 5, certo? Vezes o valor de B, só que B é 1, né? Então 1 nem iria fazer diferença aqui. Tudo isso aqui, ó, está sendo elevado a 1 sobre 2, certo? Agora vamos ver aqui algumas coisas aqui. Bom, 5 vezes 5, isso aqui é igual a 25, tudo bem? Então eu tenho aqui 25 vezes 2 elevado a 1000. Tudo isso daqui, certo? Está sendo elevado a 1 sobre 2. E já vimos, né? Um número elevado a um expoente fracionário, a gente vai transformar isso aqui em uma raiz e o nosso índice será esse 2 aqui, né? Ou seja, vai ser uma raiz quadrada. Então vai ficar a raiz quadrada de 25. Tudo bem? Agora, eu já irei separar aqui, tá? Por quê? Porque vai ficar a raiz quadrada de um produto, né? Que é 25 vezes 2 elevado a 1000. Que eu posso transformar isso aqui no produto entre essas raízes. Ou seja, no produto de 25 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 1000. Certo? Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque agora, ó, raiz quadrada de 25, isso daqui
é igual a 5. Tudo bem? E aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 1000, eu posso simplificar o 2 aqui, ó, nosso índice, com esse 1000 aqui, que é o expoente. Ou seja, dividiríamos por 2. 2 por 2 passaria a ser 1, ou seja, deixaria de ser raiz, né? Iria cortar ela aqui. E 1000 dividido por 2 é igual a 500. Então, eu fiquei com 2 elevado a 500. Opa, mas não tem nenhuma alternativa aqui, né? Desse jeito. Mas observem o seguinte, né? Por exemplo, observem que eu posso reescrever esse 2 elevado a 500 da seguinte maneira. Vamos lá, 5 vezes quem? O 2 é 500, eu poderia colocar 2 elevado a 1, né? Vezes o 2 elevado a 499, né? Quando eu fosse resolver isso aqui, voltaria a ser 2 elevado a 500. Mas agora, dessa forma aqui, eu consigo multiplicar, ó, o 5 vezes 2, que isso daqui, ó, resultaria em 10, e ficaria 10 vezes o 2 elevado a 499. Tudo bem? E essa resposta aqui se encontra na letra B. 10 vezes 2 elevado a 499. Agora, comenta aqui embaixo como é que tu faria essa resolução. Só eu fiz assim para a gente revisar vários conteúdos, certo? Dá para revisar bastante aqui, tudo bem? E se essa resolução foi interessante para ti, considere curtir e compartilhar esse vídeo. Então até a próxima e valeu!